Olá, pessoal que acompanha o Popular aí pelas redes sociais. Segunda-feira, 23 de outubro, e a gente está aqui com mais um Popcast. Esse nosso programa que a gente está fazendo sempre às segundas-feiras para bater aquele papo, para falar para vocês sobre temas bem importantes que a comunidade araucarense precisa ficar esperta. É aquela história que eu sempre tenho dito, informação de qualidade para gente de verdade. E hoje estamos aqui com a secretária de Educação, Adriana Palmieri, porque a gente tem dois assuntos bem importantes para falar com você, pai, para falar com você, mãe, com você responsável, com você que sabe aí que tem alguma criança que está na idade escolar, que é a questão da rematrícula. As rematrículas já estão abertas, iniciaram hoje, e também para trocar uma ideia com vocês sobre a prova SAEB, que também já começou a aplicação aqui no município. A Adriana vai explicar para vocês, pais, principalmente os alunos aí da quinta série, qual que é a importância de estimular seu filho a fazer a prova da SAEB aí com a maior tranquilidade e seriedade possível. Adriana, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir bater esse papo aqui com a gente para trocar essa ideia com relação às rematrículas e também à prova SAEB. Dias bem importantes aqui para a comunidade escolar de Araucária, né, Adriana? Sim, não só para Araucária, mas para todo o país, né, Valdiclei? Em especial as rematrículas para o estado do Paraná. Então, foi disponibilizado hoje, através da área do aluno, da SED, da Secretaria Estadual de Educação, a possibilidade dos pais, e principalmente daquele que é responsável legal, aquele que está ali no cadastro, quando a gente faz o cadastro na escola, que sai o CGM da criança, que é o código geral da matrícula da criança, do estudante, quem é que assina? Então, quem é que a escola liga quando acontece qualquer emergência? Então, essa pessoa que é responsável legal, é ela que vai estar ali no nosso sistema, através da área do aluno, ali do SED, para estar fazendo a rematrícula. Então, você pai, você mãe, que tem filho em idade escolar, que já está frequentando as nossas unidades educacionais, sejam os centros municipais de educação infantil, sejam as escolas, o SEMAIS, a educação de jovens e adultos, Valdiclei, que é muito importante, vocês precisam acessar a área do aluno no SED, né, que aí fica ali certinho para vocês acompanharem, para estarem fazendo a sua rematrícula para o ano de 2024. A Secretaria de Educação é uma secretaria que trabalha com planejamento. Nós já fizemos as plataformas de turmas com o pessoal da Secretaria de Educação, através do Departamento de Estrutura e Funcionamento, Gestão de Pessoas, todas as equipes de ensino, inclusive as de educação especial, o transporte, quando é necessário, para falar alguma questão do transporte escolar, fizeram aí as visitas em cada unidade educacional. Valdiclei, é bem bacana falar isso, porque às vezes vocês falam, o pai ou alguém que não entende como funciona a gestão da educação, nós fazemos na secretaria, outro ano nós vamos para as escolas. Então, este ano de 2023, nós pedimos ali para o nosso departamento de estrutura e funcionamento estar indo nas unidades, fazer todo um cronograma. Então, nós somos em loco, em cada espaço físico, para olhar. A gente teve muitas políticas públicas inovadoras nos últimos anos, inclusive salas de arte, salas de recurso multifuncional que não existiam em Araucária como hoje nós temos, descentralizando algumas coisas que eram no centro da cidade, hoje para os bairros, para os territórios das crianças, para facilitar e dar segurança para os pais onde seus filhos estão. Então, com isso, a nossa equipe foi até esses espaços e várias vezes, foram 2 meses ali de muito planejamento para estar alinhando as possibilidades, né? Então, a criança hoje que está na escola A ou B, o pai vai estar tendo essa oportunidade de fazer a rematrícula. Então, o prazo ele é curto, mas é um prazo que 5 minutinhos você consegue resolver. Fazer. Isso eu queria entender. Então, para a gente que está para esse ambiente escolar, de uma maneira geral, os pais já conhecem, os alunos já conhecem, não vai ser algo novo para eles. A rematrícula é algo novo para eles, tá? Então, é a primeira vez que nós estamos junto com a Secretaria de Estado fazendo a rematrícula. Então, por isso, a importância de estar aqui neste espaço, nesse canal de comunicação, assim como os outros meios de comunicação que nós estamos conversando, estar falando para os pais. O passo a passo é muito fácil, ele é autodidata, né? E assim,
o que acontece? O pai, o responsável legal, ele tem também nos canais da Secretaria de Educação os cardzinhos, os diretores, os nossos gestores têm feito uma força-tarefa para compartilhar nos grupos de WhatsApp. E quem tem colega, vizinho, que conseguiu fazer, assessora o seu amigo. Às vezes não tem essa facilidade. Mas ele, assim, é muito fácil. Entrando no site, pelo celular, tranquilo, você entra ali no site da área do aluno, .ced.pr.gov.br, digita no Google, rematrícula online. Então esse não é pelo site da prefeitura, não, pelo site da Secretaria de Estado de Educação. Isso mesmo. Então ele é mobile, então a maioria das pessoas vão utilizar celular para fazer. Sim. Consegue fazer com o celular, ou quem tem o dedo meio ruinzinho assim não consegue? Não, é tranquilo? Consegue, bem tranquilo. Tudo que nós, enquanto Secretaria de Educação, sempre pedimos nas matrículas e matrículas, também é solicitado ali. E qualquer dificuldade, a Secretaria de Educação está à disposição, a unidade educacional também. A gente teve aí um probleminha de chuvas, algumas quedas de energia, algumas situações pontuais em relação às fibras óticas, né? Mas, de um modo geral, hoje já aconteceu, a gente já tem um balanço de quantas pessoas, assim, bastante pessoas acessaram, muita gente perguntando, entrando em contato. Acaba que estar aqui hoje, conversando com você e levando à população esse tipo de informação é extremamente importante, porque a gente consegue conduzir esse processo de forma mais tranquila e auxiliando, até mesmo no ponto de ônibus, a hora que o pai está indo trabalhar, ele pode fazer. Pode fazer. Começou hoje, a 23, né? E segue até quando? Até dia 10 de novembro, mas a gente pede, Valdiclei, que os pais não esperem até o dia 10 de novembro. Isso unificou também com as rematrículas do Estado ou não? O período, ou vão ser períodos diferentes? Tudo vai depender conforme está a plataforma de turma, né? Então, o que acontece? Em Araucária, você sabe, a gente está tendo muitas obras. Educação, a gente está hoje com 15 obras. Esta gestão atual, né, nesses 3 últimos anos agora, a gente tem ali 15 unidades em execução ou finalizada. O CMEI Alice Montresol, a gente finalizou, mas no montante já estamos ali com 16 obras e mais 3 indo para licitação. Se Deus quiser, agora no final do ano a gente já encaminha. Então, nesse sentido, o que acontece? Às vezes você tinha 2, 3 turmas de 4º ano em determinada escola. Essa escola, como é o caso da Escola Ayrton Senna. A Escola Ayrton Senna, as crianças foram redistribuídas, né, de acordo com o georreferencial. Então, foram um pouco para Arlindo, foram um pouco para Erglé, alguns foram para a Escola Elvira. Então, provavelmente, a gente tem alguma outra mudança para o ano que vem, e acontece especificamente de ter, por exemplo, um 4º ano em vez de ter 3 4º anos. E aí, o que a gente está garantindo é a rematrícula da criança, tá? A intenção da Secretaria de Educação, junto com a plataforma de turmas, é deixar organizado já dentro de uma continuidade do serviço público. Então, para não pegar o pai de surpresa, para não ter nenhum problema. Até por quando esse período é preciso, né? Como são 16 obras, então isso essa reengenharia vai ter que continuar no ano que vem, enquanto essas obras estão acontecendo, e essa questão da rematrícula possibilita que vocês consigam entender mais ou menos onde está o aluno e onde ele vai, para onde ele tem que ir, e conseguir reorganizar todas essas questões, né? E é justamente por isso que a nossa equipe foi em loco, para olhar para cada unidade educacional, para sentar com a gestão da unidade educacional. Em algumas unidades, inclusive, os nossos departamentos convocaram ou chamaram o conselho escolar da unidade, porque são aqueles que representam os pais, os profissionais, para participarem nesse momento de diálogo e para definir, olha, nessa região, um caso clássico é a CMEI, né? Nesta região, nós não vamos ter, por exemplo, infantil bebê. Mas por quê? Porque neste espaço físico, a gente precisa de uma brinquedoteca, de uma sala de recurso. Então, algumas questões específicas, né, a gente teve que estar olhando pormenorizado para dar mais qualidade para aqueles que já estão na rede. Entendi. Eu vou até pedir para a Luana daqui a pouco abrir para a gente aqui o Google aqui mesmo, para a gente fazer uma pesquisinha, para a gente tentar mostrar para as pessoas como chegar lá. Adriana, dentro dessa lógica, então, os pais, quem pode fazer essa rematrícula, quem deve fazer, e quais são você falou que é de 5 minutos ali rapidinho e tal, quais são necessariamente as informações que ele vai ter que preencher lá? Então, assim, resumindo, a criança já deve ser aluno da rede, né? E o pai, ao entrar no site, a gente tem ali a instrução normativa que foi publicada, a instrução normativa número 14, e os documentos, os dados,
tudo que o pai que é solicitado é certidão de nascimento, é RG, é essas questões que já é a documentação básica que a Rede Municipal de Ensino solicita. O que a gente precisa ter cuidado? Quem vai fazer esse cadastro é aquele que já está autorizado dentro da unidade educacional. Então, aquele pai que... quem que é que faz a matrícula? Não é a mãe, o pai e a mãe vão juntos, mas quem que fica como responsável legal por qualquer situação? Geralmente é essa pessoa que vai fazer o cadastro. Entendi. Então, a plataforma não é a plataforma, não é a plataforma do município, então isso é bem importante a gente explicar, pessoal. É uma plataforma do Estado, do CED, da CED, né? Para a gente conseguir organizar isso. As pessoas que ainda, meu filho vai para ano que vem para a escola, vou fazer matrícula, não é neste momento ainda. Não é. Este momento não existe mais, na verdade, das pessoas, da matrícula. A qualquer momento a pessoa pode procurar a central de vagas, né, Adriana? Isso mesmo. Então são situações diferentes, né? Mas eu gostaria que meu filho fizesse transferência. Não é este o momento de transferência. Esse momento é a garantia da vaga que, por exemplo, o Valdiclei está estudando na escola Cilda Sali. Está no 3º ano do ensino fundamental. Então, esse pai responsável legal pelo Valdiclei, ele tem que entrar nesse site, nessa área ali do aluno, fazer todos os procedimentos para falar, não, eu quero que meu filho continue na escola Cilda Sali. É uma rematrícula. E assim, como a gente está junto com o Estado fazendo todo esse trabalho, a ideia é que a gente consiga finalizar no dia 10 de novembro, porque o Estado ele não vai abrir mais esse espaço de tempo, para que a gente tenha, de fato, a possibilidade de trabalhar agora com as turmas. Então, vai ter quantas turmas do 3º ano de manhã, quantas turmas do 3º ano à tarde, e assim por diante. Dentro dessa... às vezes os pais fazem não vou dizer aqueles questionamentos em casa, mas assim, por que eu preciso fazer isso? Se meu filho está no 3º ano, é claro que ele vai ficar no quarto, eu quero que ele fique aqui e tal. Pode passar isso na cabeça das pessoas. Mas qual que é a importância de que também não dá para deixar assim, não, eu não vou fazer, depois dá um jeito, porque ele é obrigado a estudar. Como é que a gente orienta os pais sobre essa importância de fazer? Em primeiro lugar, a gente tem uma legislação, né? E a criança, o estudante, a responsabilidade é nossa, enquanto adulto, por aqueles e aquelas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, o abandono intelectual é crime, né? Então, assim, é um chamamento público, porque nós precisamos planejar a Araucária 2024. Então, nós temos hoje a quantidade de alunos na Rede Municipal de Ensino de Araucária, mas para fins, inclusive, para comprovação de Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Legislativo, o próprio controle interno do município, Observatório Social, nós precisamos o quê? Ter isso pormenorizado. E o sistema da Secretaria de Estado de Educação é o sistema hoje que gerencia, inclusive, o nosso Fundeb. Por quê? Porque a partir das matrículas que a gente faz ali, a gente consegue olhar para o seu pai, Valdiclei, que fez a sua rematrícula lá para o 4º ano, e entender que aquela criança tem uma pessoa responsável que está atualizando no sistema os dados, porque a gente tem muitos acidentes direto, e muitas vezes o diretor tem que se organizar para estar indo junto com o SAMU porque não consegue contato do pai, porque o pai mudou o telefone ou não conseguiu acesso. E o pessoal hoje muda o celular que nem muda de roupa, né? Eu não sei, porque o meu tem... O meu tem 20 anos, mas as pessoas têm uma mania, às vezes, de trocar, ou tem uns 10 chips diferentes e tal e tudo. E tem que entender enquanto evolução também, né, Adriana? Porque antigamente era aquele filão na frente das escolas, o pai tinha que acordar 4 da madrugada, aquela coisa assim, e ficava lá. Hoje não, hoje é com o celular ali mesmo, consegue fazer rapidinho, consegue fazer qualquer horário do dia nesse período. Eu chego em casa 3 da madrugada. Nossa. Não tem problema, não é a vantagem, né? Não tem, 3 da madrugada vai estar fechada a escola, não tem problema. O teu celular vai estar aberto, você consegue fazer. Isso. Então é uma comodidade também, né? Isso, com certeza. E assim, os pais que já têm filhos no estado, que já conhecem o sistema, sabem que assim, no começo dá aquele impacto, vou ter que, né? Mas assim, é bem tranquilo, é bem fácil e é autodidata, como eu falei para você. Você consegue entrando ali e fazendo o passo a passo. Volto a falar, no site da Secretaria de Educação, no Facebook, no Instagram, nós deixamos bem no início ali, fica bem no bannerzinho,
tanto o calendário escolar já tem disponível, como é que é feita as transferências, né, que já é do nosso portal aí específico, e as rematrículas também, os cards estão disponíveis, só baixar no celular e vai assim, minimiza, vai. Eu também faço assim. É bem tranquilo. Luana, conseguiu colocar pra gente aqui a telinha? Vamos colocar aqui, só pra tentar dar uma mostrada aqui, pessoal, para vocês entenderem, né? Vamos tentar só um pouquinho aqui para ver se vai dar certo, né? Então você abre o Google, toma lá no Google, diga, vai pelo Google, que o Google acaba sendo o mapa de todo mundo. Mete lá um rematrícula. Rematrícula, área do aluno, CED. Rematrícula, CED, SE. E, mais um Ezinho, Isso. um D, 2023. Isso, Ó, pessoal, já está quase preenchendo inteiro aqui, ó. Tem um monte de gente fazendo isso, ó. Isso. Daí você matrícula colocou CED, pode ir ali. Pode clicar aqui, isso. ó. Matrículas já para vai o de direto, 2023 da rede. Aí esse é o de 2023, né? O de 2024. Aí a gente. Não, volta lá. Volta lá. É o anterior. Acho que é a área do aluno. A área do aluno aqui, ó. Isso. Daí você vai abrir aqui. Vai começar a ter todo, entrar como responsável. Então ele vai pedir. Só para vocês entenderem, pessoal, vocês estão acompanhando. Esse desenhozinho aqui, ó. Aqui o dia a dia educação, aqui. Daí a área do aluno, vamos clicar aqui, a gente não vai conseguir ir para frente, obviamente. Não, mas aqui, ó, só para a gente entender. Então, aqui mesmo tem as instruções, pessoal. Para descobrir qual é seu GCM, que é o código. Nossa, esse código geral de matrícula eu me lembro, meu, esse é antigo. Eu me lembro que você tinha lá, quando era quase como nosso CPF na escola, né? Então tem aqui para explicar como é que funciona, aqui tem digitar o CPF, e-mail, vai fazer um cadastrinho, como tudo na vida, né? Você tem que fazer um cadastrinho. Você vai ali e daí intuitivo, você já vai ali clicando e já vai orientando. E o bacana, Valdiclei, é que se você observar, aqui já está falando, consulta o boletim escolar, a gente tem, o município de Araucária foi um dos últimos municípios... Volta pra gente aqui, Luana, e deixa a tela atrás pra gente mostrar. Eu não estou acompanhando como é que tá aí as perguntas, tá? Qualquer coisa você me fala. O município de Araucária não tinha um LRCO, que era digitalizado para fazer as matrículas, as chamadas, tudo. Então, o que a gente fez? Com isso, a gente vai ter, provavelmente no futuro, a possibilidade de ter o boletim online para os pais. Então, tudo isso a gente tem sentado com o programa Educa Juntos, ali do Governo do Estado do Paraná, para estar dando esse acesso para os pais também. Então, é uma questão que a gente tem buscado para conquistar. Então, hoje, essa também é uma etapa para ir evoluindo nesse aspecto também. Sobre a questão da rematrícula ainda, a gente tem... As pessoas, a gente fala assim, né? É importante sempre ressaltar, bater na tecla e tal, mas o pessoal já está craque, né? O pessoal se vira, consegue fazer. É a primeira vez na questão na plataforma da CED, mas em outros anos já tiveram alguma parte de matrícula e rematrícula. De uma maneira geral, as pessoas não têm enfrentado dificuldade, né? O que acontecia no passado? No ano passado, né, até o ano passado, a gente ia pelo IPM, fazia o cadastro pelo site da prefeitura, mas aí a gente tinha que gerar esse número do CGM. E essa situação acaba dificultando, você tem que fazer 2 vezes o mesmo processo. Então, assim, por que não adotar um sistema já, através do governo estadual que disponibilizou para a prefeitura? Por que já não adotar o CGM? Porque aí o pai já identifica também que o seu filho está naquela unidade educacional, como você falou, tipo identidade, CPF, sim, né? Mas, inclusive, existe essas situações, porque para nós, enquanto município, o recurso vem por conta do CGM. Então, cada criança cadastrada, isso facilita. Antigamente, Valdiclei, quando a gente chegou aqui na educação, tínhamos crianças que fazia fichinha, levava na escola, o pai, a matrícula, e às vezes acontecia alguma situação, quando você ia observar, aquela matrícula não tinha sido feita. Porque a escola é muito dinâmica, sim, né? E aí o que acontecia? Às vezes colocava uma pasta em cima da outra, quando eu via, cadê? Aí acontecia alguma coisa com aquela criança, cadê a pasta da criança? Não estava no sistema. Então, hoje é o pai, junto com a escola, junto com a Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Educação, fazendo aquilo que é certo pelo seu filho. Então, quando você coloca aqui, os dados estão atualizados. Então, não sou eu, Adriana, que posso ter falha humana, ou você, Valdiclei, que pode ter falha humana. Sou eu, pai, responsável legal, que estou falando que meu filho tem tantos anos, que meu filho está em tal turma, né? Então, isso é importante também. E os pais, vou pedir para a Luana colocar aqui para a gente a logo do Popular de novo aqui, porque senão fica estourado aqui. Isso é importante com as pessoas, com os pais fazendo essa atualização também, que a partir do momento que elas fazem isso, obviamente depois deve criar uma pendência lá na Secretaria de Educação para que seja feita a validação desses dados. Isso, né? Mesmo. Né? Aí o secretário da unidade educacional, né, os auxiliares administrativos ou aquela que não tem secretário, que a gente tem essa situação também no município,
o diretor ou o pedagogo ali vai estar fazendo esse papel de estar olhando o turno, de estar vendo as turminhas conforme for organizado. Mas tudo isso é muito tranquilo, porque os pais já têm mais ou menos a ciência de como que vai ficar a unidade educacional para o ano seguinte. A gente está falando, talvez possa parecer uma obviedade, mas isso vale desde as crianças do CEMEI. Infantil bebê. Tá lá no... Peraí, infantil... Bebê. Tá lá. Como é que é o infantil bebê? Infantil bebê é de 0 a 1 ano. Ah, tá. Não é mais berçário, né? Então, e é muito importante isso que você falou, Valdiclei. Acabou de sair vaga para o meu bebê. Meu bebê tem 8 meses e saiu uma vaga. Eu não preciso fazer rematrícula, acabou de entrar essa semana. E está acontecendo essa semana chamamento. Todo dia a gente faz chamamento. Tem que fazer rematrícula. Se seu filho entrou dia 10 de novembro, que é o último dia, vai ter que fazer rematrícula. Aí o posterior é o que a gente vai ver. Mas aí a gente acredita que só vai faltar um mês de aula. Nós estamos fazendo o chamamento agora do CEMEI Plínio, né? O CEMEI Plínio e as obras estão findando, né? Então a gente já está com a unidade educacional se organizando. Então a gente fez um chamamento de 60 crianças agora para o CEMEI Plínio. Então isso é importante porque quem está no dia a dia da educação talvez seja mais comum, né? Mas eventualmente as pessoas não têm acabam diferenciando um pouco essa parte da educação que é infantil mesmo, de 2 CEMEIs com a educação já normal ali dos anos iniciais. Então acham, não, é rematrícula para os anos iniciais, né? Mas não, desde o bebezinho lá que está no infantil bebê, então tem que fazer rematrícula. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos também, bem importante ressaltar. Os CEMAIs, né? Também, né? Os Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado, as crianças, os estudantes que fazem parte, que frequentam. Mas ali nos cardzinhos, que está na página da Secretaria de Educação no Facebook, no Instagram, está bem fácil, bem didático. E, assim, os diretores, os gestores, né? Os secretários das unidades educacionais provavelmente já deve ter se organizado, colocado, divulgado, feito bilhetinhos para as crianças para estar fazendo essa questão da rematrícula. E para as pessoas entenderem também um pouco sobre a importância dessa rematrícula em termos de planejamento para a Secretaria de Educação, tem toda uma questão logística que é preciso acertar também, que me parece que esse processo de rematrícula acaba contribuindo em termos de planejamento, é que para entender com o número de merendas, entender tamanho de estrutura, entender transporte escolar, entender demanda de professores, entender demanda de merendeiras, material didático, material de limpeza, quando for o caso. Tudo isso, a gente está falando de uma rede, né, Adriana, que quase tem 20... Quase 20 mil, 19 mil e pouquinho. Então, quase 20 mil alunos, né, desde os bebezinhos até os que a gente ainda está tendo. Não, sexto ou nono acabamos no ano passado. Então já não tem mais sexto ou nono no município, graças a Deus, né, porque isso era um pepino que o município pegou lá atrás, que é competência do Estado, né, então é uma coisa importante. Então, desde do final do 5º ano, então a gente está falando de 20 mil pessoas. Se você calcular mais ou menos um pai e uma mãe, a gente são mais 40 mil, então a gente está falando de um universo que envolve aí 60 mil pessoas, né, numa conta simples que a gente esteja fazendo, e sem contar um número de profissionais na secretaria, dá o quê? Uns 2 mil? A gente está chegando entre terceirizados, concursados, a gente tem quase 3.500 profissionais. Então, mais de 3.500 pessoas, então é uma cidade, né? Pensar que tem cidade no Paraná que tem menos de 10 mil habitantes, a gente está falando de rematrículas para movimentar a vida de 60 mil pessoas, 65 mil. Nós temos escolas que tem 1.100 crianças, temos escolas que só de inclusão a gente tem mais de 115 crianças, estudantes, só a escola. É muita coisa, né, Adriano? E manter essa estrutura toda funcionando sem planejamento, vira uma bagunça, né? Então é importante que os pais contribuam também nessa parte de rematrícula, fazendo esse cuidado da vida. Parece que não, né? Mas ela estava falando sobre a importância da rematrícula de atualizar os dados, é uma oportunidade de atualizar os dados, né? Imagine uma direção de escola, que de repente a criança, cada escola tem um diretor auxiliar, depende do porte, mas você pensa, né? Que você tem uma criança lá que passou mal, a família não consegue, a escola não consegue entrar em contato com o pai ou com a mãe. O diretor, obviamente, vai ter que acompanhar essa criança até a unidade.
até a unidade de pronto atendimento, e nisso a escola, outros, sei lá, 500, 600 alunos, ficou sem um referencial lá também, né? Óbvio que vai dar seu jeito, mas eventualmente pela dificuldade, um pai que não atualizou seu telefone lá e tal, e a criança, Deus me livre, mas passou mal, complica tudo. É, né? Independente, né, Valdeclei? A gente sabe que os nossos filhos, a escola, ela faz de tudo pelo melhor para a criança. Mas, assim, tirar a criança de dentro do ambiente educacional, no qual o responsável deixou essa criança, esse estudante, e levar para um hospital, para levar para qualquer situação, de repente uma intervenção que precisa ser feita, quem vai ser esse responsável? Acaba sendo o diretor. Então, assim, nós da Secretaria acompanhamos muitos casos de qualquer acidente, de qualquer situação que acontece. A gente acompanha a questão de medicação, a questão de, às vezes, uma queda de braço, um machucado que fez na boca. E acidentes acontecem. Nós estamos falando no universo, como você bem disse, quase 20 mil estudantes. Então, qual que é a importância disso tudo? É essa atualização cadastral e também está olhando essas questões da vacina. Você viu, sábado a gente teve aí a questão do dia D, né? Toda a rede pública do país, mas aqui em Araucária também a gente teve uma campanha de vacinação. Eu vi que você também esteve em algumas unidades de saúde. E é olhar para essa família, olhar para essa criança como um sujeito dentro de uma sociedade que precisa estar caminhando e estar se desenvolvendo para o sucesso, né? Então, é nesse intuito que as rematrículas, elas vêm também, para fazer o engajamento, para esse pertencimento dessa criança dentro do espaço escolar. Teve até um pai que comentou aqui com a gente que ele teve uma dificuldade, mas ele foi até a unidade escolar e daí os profissionais da unidade escolar auxiliaram. Também é isso, obviamente a gente tem que entender se a pessoa tem dificuldade, pode se dirigir até a unidade, que vai ter sempre lá o diretor, o pedagogo, o pessoal ali que vai estar sempre disposto a auxiliar também, né? E que esse pai também nos ajude aí a estar fazendo essa divulgação, essa dificuldade que ele apresentou, agora que não tem mais, né? Que a gente seja aí um agente de mobilização e de educação para a sociedade, né? E lembrando, pessoal, que em Araucária, né, se você tiver, você consegue acessar a internet até dentro do ônibus, né? Então, você chega ali, dar uma passeada de internet ônibus. gratuita ali, vai lá e faz essa atualização. Adriana, no site, então, no Facebook da Secretaria de Educação, quando tem você lá, entra lá no site, no Facebook da Educação, logo Secretaria de Educação, tem os cardzinhos disponíveis já para o pai baixar. Ele baixa cada um dessas imagens e ele pode. E tá bem legal que o pessoal nosso da comunicação, um abraço para a professora Suelen, que faz isso bem direitinho. Ela colocou número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Então a gente fez passo a passo para o pai não se perder. E também dentro dessa... Entra lá na secretaria, inclusive tem um linkzinho lá para qual que é a página certinho para acessar. Se você não quiser ir no Google ali, que nem a gente fez, vai lá, acessa certinho. O pessoal, dentro da página do Facebook e do Instagram da Secretaria de Educação, se digitar lá na barra de busca do Face, do Insta, Secretaria de Educação Araucária, já vai meio que direto lá, é tranquilo, né, Adriana? Bem tranquilo, tanto o Instagram quanto o Facebook. E não esquecendo, né? A gente tem até o dia 10 de novembro. Até o dia 10 de novembro, pessoal. Então... aproveitem aí, façam hoje, se for o caso, façam de noite, façam de manhã. A gente sabe que em Araucária mesmo, a gente está dando uma sofrida nos últimos, até por conta de chuva, com questão de internet. Então, se não deu naquele horário, bota ali no despertador do celular para daqui a pouco você tentar acessar lá e colocar, mas para a gente não perder esses prazos. Quanto antes, melhor. Exatamente. Adriana, e lembrando também que essa questão dos alunos, que a importância da gente ter isso, é que hoje os recursos da educação também, né, além dos recursos da chamada Fonte Mil, dos recursos próprios do município que são destinados à educação, existe uma outra série de recursos que vem para o município com base no número de alunos. Então é importante também ter isso para a gente entender quanto vai custar a educação, quanto a gente vai conseguir captar fora, para ter essa realidade, né? Isso mesmo. A educação pública do país, ela tem tido muitas mudanças nos últimos anos, né? Não só pela questão da pandemia, mas uma das fontes mais importantes que valoriza a carreira do magistério e que também garante algumas questões pontuais é o Fundeb. Então, todo pai, todo mundo que está nos ouvindo aí já ouviu falar no Fundeb. Então,
né? E o que é o Fundeb? Ele é de acordo com o número de matrículas. Então, olha só, as minhas crianças que eu estou matriculando agora no CEMEI Plínio, né? Então, essas crianças, eu não vou receber nenhum recurso o ano que vem delas. Então, o município vai bancar esse final de ano e o ano que vem inteirinho. Por que isso? Porque esse sistema que a gente está cadastrando os nossos alunos através do CGM, que é as rematrículas, que é essa importância, ele vai gerar esse número do CGM e esse número ele vai ser contabilizado para o nosso Fundeb. Por que eu não vou conseguir receber as crianças do Plínio esse ano e só a partir de 2025? Porque o censo educacional ele fecha ali em meados de junho. A gente tem em março uma primeira etapa, em junho a gente confirma, lá em agosto tem umas retificações. Então, essa criança eu só vou receber para ela no ano de 2025. E não tem então, como pedir um valor retroativo. O que está acontecendo? Nós, enquanto município, a gente tem buscado alguns recursos. Eu fui recentemente, inclusive, para Brasília. Então, a gente cadastrou algumas turmas, mas eu não recebo como Fundeb 10, 20, 30, porque a gente recebe parte do Fundeb no dia 10, parte no dia 20, parte no dia 30. A gente recebe de acordo, não retroativo, a gente recebe assim, a partir do momento que você cadastrou. E aí, só este ano que foi autorizado dessa forma. Porque nos outros anos, não. Então, aí a gente tem uma série de vinculações. Por exemplo, o antigo Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil. Então, a frequência dessa criança no ambiente educacional. E aí, até vim com a camiseta da busca ativa, né? Fora da escola, a criança não pode. Acabei de falar para você que a gente recebeu um ofício do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, parabenizando, e aí eu parabenizo todos os nossos profissionais, todos os nossos gestores da rede pública municipal de ensino, mas principalmente os pais e os responsáveis legais, que nós passamos em todas as salas de aula, sabe, Valdiclei, desse município esse ano, e a gente tem conversado que a gente não pode faltar na escola. Então, a frequência escolar foi motivo de parabenização aí do nosso ministro de Educação. E, nesse sentido, quando a gente olha a questão das rematrículas e a questão do recurso financeiro, cada criança matriculada é um recurso que eu vou receber. Só que ele não vem em janeiro apenas, ele vem fracionado de acordo com a arrecadação dos impostos. Sim. Então, se a rede municipal pública de Araucária vai receber por 18 mil alunos, então o Tesouro Nacional ele faz ali uma base de valor e ali nessa base de valor ele é redistribuído para nós conforme vai acontecendo a questão econômica do país. Nós estamos passando por um momento de crise, não só em relação às contas municipais, ICMS, recursos, arrecadações específicas, mas também nas arrecadações do Fundeb. Então, nós fomos até Brasília, inclusive com 7 secretários da região metropolitana, porque estamos com dificuldades financeiras, seja no transporte escolar, seja na alimentação. A gente teve uma melhora de valor, mas tudo está muito caro. E também o pagamento do piso, do salário dos professores, né? A melhoria desses recursos. A Araucária teve o valor aluno rendimento, né? Que aí começaram a desmembrar os valores do Fundeb. Então, hoje, a educação pública, os recursos, para além do que é só número de matrícula, a gente precisa melhorar o rendimento dessas crianças. E esse rendimento dessas crianças só melhoram se a gente tiver essa criança dentro do ambiente escolar. Entendi. Então, assim, eu preciso que a criança esteja na escola, porque dos 360... Eu falo para as crianças assim, quantos dias tem no ano? Eles, 365. Eu falei, o ano que vem é bissexta, 366. E destes, quantos dias são os que a gente precisa estar na escola? 200. Então, se a criança não frequenta a escola, eu não consigo saber se ela está aprendendo. E o desafio, eu sempre brinco, a professora todo dia traz um desafio diferente. Então, esse desafio que a criança teve hoje e que ela faltou, como que ela vai aprender esse conteúdo no dia seguinte, né? Isso é uma situação, né, que a gente sempre tem aquela... que é interessante você falar sobre fora da escola, não pode, né? E era uma coisa que você sempre disse, que eu acho interessante citar, que não é também, que é 200 dias, tem que ir, não tem aquela história, a não sei que você esteja doente. É doente, a gente sempre não fala. Vai, eu tô com preguiça, vai, tá chovendo, vai. Não tem essa história, né? A gente não, sabe não vale rir. Você sabe o que eu falo para as crianças? Eu falo assim, tem atestado médico debaixo do travesseiro de vocês? Isso. Cai do céu atestado médico, porque o papai e a mamãe têm que trabalhar. O responsável por você está trabalhando. Como é que faz? Dá para faltar no serviço? Não. Então, a responsabilidade de vocês e daqueles que são os responsáveis legais é trazer a criança para o ambiente escolar.
Exatamente, tem que estar, não tem essa conversa, não, mas eu posso faltar, porque às vezes a gente fazia essa conta, né, o aluno quando eu posso faltar até tanto, assim, não a gente tem limites de falta, mas assim, não é legal. A gente não tem que trabalhar, a gente tem que estar 200, tem que ir, tem que tentar ir aos 200, só não ir mesmo, só faltar, se tiver uma necessidade mesmo de saúde, até porque também não dá para ficar gastando vai que depois precisa mesmo uma questão de saúde, e isso influencia diretamente também, né, como estava explicando, a questão de frequência, tudo influencia em recursos para o município. E também tem, né, a gente tem que pensar tem que pensar de forma um pouquinho, digamos, financeira, né? Querendo, eu não fui hoje, mas como a gente trabalha com planejamento, foi preparada a merenda para aquele aluno, o professor preparou a aula para aquele aluno, o ônibus, quem usa transporte escolar, estava ali disponível para aquele aluno. Então tem que pensar também, né, nisso, né? É toda uma logística, né? Eu não posso estar atendendo uma criança por vez, eu preciso pensar no todo para que a gente possa melhorar, né? Então, assim, esse olhar que você bem colocou de estar pensando nessa frequência, lógico, hoje a gente tem até um quadro de frequência nas escolas e está tendo uma situação assim bem bacana, sabe? Tem algumas unidades, eu vou citar aqui a Escola Ceci, por exemplo, que eu lembrei, que ela coloca assim, estamos tantos dias sem nenhuma criança faltando. Que legal, bem bacana, muito legal. Bem bacana. Nosso recorde é tal. Isso, né? Então, assim, isso faz com que eles cobrem um dos outros a frequência. Então, assim, mas eu tenho meu filho que está doente, eu não tenho, porque a gente sabe, tem mães solos, né? Situações assim. Tudo bem, mas o seu filho menor está doentinho, mas não tem um vizinho que possa levar o maiorzinho? Porque a gente precisa mostrar para essas famílias que não é só no CMEI que eu tenho que questionar porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. A criança, ela precisa cada vez mais do olhar da família para que tenha uma adolescência saudável, uma vida saudável. Olhar para essas crianças como sujeitos que precisam de engajamento social. Então, eu posso sim faltar, sim, mas o que eu estou perdendo com isso? O professor está lá. E a gente já tem recesso, a gente já tem férias, a gente já tem o sábado e domingo eu falo para as crianças, gente, aqueles que não são escola integral, que não é escola em tempo integral, vocês têm outro período para estar indo no médico, né? Vocês têm outro período para fazer algumas faltas, algumas situações. Mas a minha vozinha, é porque não tem como trazer. Eu entendo tudo isso. Mas o que eu peço para as famílias é tentar não deixar as crianças faltarem, porque é a nossa responsabilidade. E depois da pandemia, Valdir, isso ficou muito sério. Eu tenho crianças que reprovam no primeiro ano. E de 0 a 3 anos, a gente tem feito um trabalho de busca ativa, assim como até por isso que a gente foi parabenizado hoje pelo ministro também. A gente tem feito o trabalho de busca ativa com a Secretaria de Educação, para depois passar para o Conselho Tutelar, para depois, caso necessário, o Ministério Público. Então, a gente tem tentado, junto com as escolas, ter esse olhar. Mas o que acontece? De 0 a 3 anos, por exemplo, não é a idade obrigatória. É o município que está disponibilizando a vaga. Aí a mãe não traz um atestado. Como é que eu vou, em detrimento de uma mãe que precisa trabalhar, ficar com uma mãe que fica 2 meses com a criança em casa? É complicado, né? Então, assim, o município ainda não tem condição de atender todas as crianças. A gente está zerando a fila de ano para ano. Mas chega ali meados de outubro, setembro, outubro, que é uma novembro... Fila, querendo, é uma fila que muda todo dia, né? Tem criança nascendo todo dia, tem gente vindo para o Araucária todo dia. Então, isso é mesmo quem dera a gente conseguisse... dizer assim, vai estar sempre zerado. Não vai, né? Então, isso é mais... Quem vivenciou essa cidade há algum tempo atrás e viu a transformação que ela sofreu na área da educação, a gente já evoluiu muito. Tem sempre que evoluir, tem que melhorar muito. E nunca dá para achar que chegamos no ponto bom, né? Sempre tem que melhorar. As pessoas estão fazendo várias perguntas aqui, até estou vendo que o pessoal da Secretaria de Educação está dando uma mão respondendo. Eu pedi um apoio ali, porque senão nós vamos conversar hoje, só vamos responder. E daí essas situações, tem umas situações técnicas que é bem importante o pessoal se atentar mesmo, principalmente com relação a rematrícula, algumas partes técnicas, por exemplo, que é o subir o documento, tem que mandar os documentos. Gente, é um parto mesmo, a gente já tem, porque às vezes você vai ter que mandar um PDF lá, o tamanho dele é maior do que o sistema permite,
e daí você acha, meu Deus, não consigo diminuir esse arquivo. O pessoal está respondendo. Já está respondendo, mas tem algumas ferramentas bem bacanas mesmo, tá vendo? Você digita ali no Google mesmo, reduzir tamanho de PDF, você tem lá uns PDF Love, uns negócios assim, tal, que você consegue reduzir, é bem prático mesmo, e, ou seja, mais ainda... No final das contas, o negócio de matrícula acaba sendo uma aulinha, um cursinho que você tem aí de internet, de como mexer, de ferramenta de informática. E tudo é sistema agora, né, e a gente não foge disso, é para tudo, né? Você vai abrir uma conta nos bancos digital da vida, você tem que mandar pela internet. O documento tem disso mesmo, pessoal. Às vezes tem um documento lá que é muito pesado, você fala assim, mas é uma página só, mas aquele documento às vezes extrapola os 500K aqui, pelo que eu vi, né, que é meio mega ali que o pessoal aceita. Então, mas dá para reduzir e com as orientações. Sempre tem alguém ali que consegue te ajudar a reduzir isso. Então, é bem importante que a gente faça isso e manter sempre os cadastros atualizados. Né? A gente tem o WhatsApp da Secretaria de Educação, acho que o pessoal está colocando ali no site também, e nas conversas, e nós temos também o Messenger, né? Uhum. Então, por exemplo, o pessoal nosso essa semana está fazendo algumas aplicações de avaliação, então acaba que eu que estou respondendo. Então fica ali, às vezes eu estou ali... Sobra todo mundo na mão na massa, todo mundo, sábado, domingo, a gente está todo mundo ali auxiliando os pais, tentando resolver, às vezes não consegue responder na hora, mas a gente já pergunta, olha, não está dando certo, manda seu telefone que eu vou pedir para alguém entrar em contato. Isso é bacana, mas vamos também tentar, né, pessoal, antes, falar assim, às vezes... É muito fácil ficar pedindo, né? Vamos tentar, né, é bom até que a gente aprende, assim, alguma coisinha, daí não deu certo, daí vai lá, vamos pedir um suporte para os universitários, digamos assim. E Adriana, dentro desse bate-papo, a gente ficou de trocar uma ideia também, porque nós estamos vivenciando essa semana um momento muito importante para a educação, que é a aplicação da prova SAEB, né? E é um Enemzinho, digamos assim, né? As pessoas, a gente já se acostumou muito a ouvir falar, é um vestibularzinho das crianças, do pessoal, mas é uma prova muito importante para a educação, né? Para a cidade, para os índices da cidade, e é uma prova muito importante também para a questão orçamentária, para a gente conseguir mais recursos para a educação do município. E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é essa prova SAEB, como é que ela está acontecendo este ano e qual que é a importância dela. Então, assim, a prova SAEB, como você colocou, é uma avaliação que no Brasil ela está acontecendo, começou hoje, tá? Do dia 23 de outubro ao dia 17 de novembro, o país está passando por essa avaliação. Algumas secretarias, algumas unidades educacionais estão fazendo por amostragem, segundo ano ou no quinto ano de dos componentes curriculares de ciência. No caso de Araucária, nós não tivemos nenhuma avaliação por amostragem, então nenhuma turma nossa de segundo ano está fazendo a avaliação, exceto uma escola de rede privada, porque a Araucária também ficou responsável por aplicar na rede privada, né? Acho que segundo ano, quinto ano e nono ano nessa escola privada, esse colégio privado. E nós também, enquanto rede municipal, estamos responsáveis por auxiliar na aplicação do município de Contenda e de Pinhém. Então, ao todo, são 93 aplicações, né? E com as crianças, os estudantes dos quintos anos. Para nós, aqui em Araucária, são 73. Então, hoje, a gente foi em 7 escolas já, então 7 escolas já passaram. Né? Hoje foi bem tenso, assim, porque a gente fica naquela expectativa, né, de como que está sendo tudo isso. A gente não tem acesso às provas, a gente não tem acesso a nada. Existe um documento de sigilo, não pode tirar uma foto, a gente não tem conhecimento. Então, quem está aplicando a prova, ela tem toda uma organização muito séria para evitar qualquer tipo de interferência do adulto ou de qualquer situação que possa prejudicar ou não dar, de fato, a transparência nos dados na avaliação. Amanhã serão mais 7 escolas que passarão por essa avaliação e assim sucessivamente até o dia 10 de novembro. Nós queríamos fechar no dia 1º, no entanto a gente teve a situação da escola Rosa Pichê, lá no Guajuvira, né? Que ficamos ali com quase 7 dias sem aula. Então a gente deixou uma margem de alguns dias justamente para que se tiver alguma situação de queda de energia, de problema com qualquer escola, do dia 10 até o dia 17 a gente tem uma margem de folga para tentar aplicar essa avaliação caso aconteça. Porque já a última avaliação que foi logo depois, quando a gente voltou da pandemia, 1 ano e pouco sem aula, né? E aí a gente voltou da pandemia e já voltamos com a avaliação.
E aí o município foi prejudicado, né? Todo o país foi prejudicado. A educação caiu muito por conta dessa situação. Então, as crianças que estão hoje fazendo o 5º ano são frutos são estudantes dessa pandemia também. Então, nós tivemos alunos que chegaram no 5º ano nível de 2º. E como que é gostoso ver a superação, como que esses professores trabalharam, fizeram a diferença, estão deixando assim, sabe, eu vejo os professores assim nas salas quando eu vou, né, tenho ido muito, né, aquela sensação assim de que avanço, brilho nos olhos das crianças, deles, e eu converso com as crianças, né, e eles falam, não, professora, vai ficar tudo bem, e os professores motivados, sabe, então isso é muito bacana. A gente está tendo também, tem um material Estudar, que a Secretaria de Educação fez, todo um material de língua portuguesa e de matemática, agora já está tendo filhinhos, a família está crescendo, estamos lançando de língua inglesa, do ensino religioso, o 3º ano no que vem já vem também. Que bacana. Então, tudo com material didático produzido pela nossa própria rede. Pela nossa própria rede. São os professores que trabalham em um período na escola, na turminha, e no outro período eles estão pensando ali, desenvolvendo as propostas pedagógicas para estarem ali de acordo com o currículo, de acordo com a nossa diretriz curricular e de acordo também com as normas federais. Então, essa semana, do dia 23 até o dia 10, no caso de Araucária, exceto algumas situações, se acontecer de chuva, alguma situação específica, a gente não sabe, né? A gente tem essa margem de folga ali para até o dia 17, que é o período máximo de autorização de aplicação. E essas avaliações, elas vão fazer o quê? Além de ser uma avaliação extremamente importante para avaliar como que as nossas crianças estão, né, para entender como que a gestão está trabalhando, como que as nossas crianças estão se desenvolvendo, a gente agora, recentemente, com a lei do Fundeb que foi alterada, e com isso os nossos estados tiveram que fazer a legislação do ICMS, tendo uma cota parte do ICMS para a educação. Então, assim como os países mais desenvolvidos, a educação sempre foi o pilar para desenvolver, o que a gente percebe? Que o nosso país, teve esse olhar. Então, nós temos 10% do ICMS que antes vinha de fonte livre para o município estar trabalhando, hoje, para receber esses 10%, é com a qualidade da educação. E o que diz isso? A avaliação do SAEB, então, a nota dessas crianças hoje vai impactar diretamente em tudo de recurso para a educação. Então a criançada que está ali, sem querer botar pressão, como dizem, né? Mas eles estão muito lindos. É importante para a gente ressaltar a importância do trabalho, obviamente, do professor, do estímulo, né? E com certeza estão todos ali querendo que seus alunos façam a prova da melhor maneira possível, e também estimular e destacar os pais, para que os pais, em hipótese alguma, deixem seus filhos faltarem no dia da prova, né? Isso é bem importante. Como a gente acabou de falar, não pode faltar nunca. Nunca, e mais ainda no dia da prova. Mas no dia da avaliação, se a gente tiver qualquer denúncia, é bem possível que até eu vou pegar o carro e vou atrás dessa criança. Porque a ideia é que toda criança participe, é direito, né? E o trabalho foi feito. Foi feito com muita qualidade. As recomposições de aprendizagem, os nossos professores, as formações. Então, assim, desde a educação infantil, nós sabemos que os nossos professores estão ali pela e para a criança. Então, esse ICMS que a gente está falando, que vem de acordo com a rematrícula, é tudo interligado. Com a frequência escolar, é justamente isso. Quando a gente olha para a avaliação SAEB, que nesse momento é a avaliação SAEB que vai ser computado por ICMS, e que provavelmente o Estado do Paraná, através das provas Paraná, o SAEP, né, fará outra avaliação no futuro para fazer essa composição, porque o SAEB é a cada 2 anos, né? E a gente tem percebido o 2º ano já fazendo provas de fluência, justamente porque se a criança está lendo no 2º ano, interpretando textos, acaba que ela vai evoluindo ao longo do tempo e que os conteúdos ali, a aprendizagem dela vai sendo mais efetiva. Então, o ICMS, a educação, que fala ICMS qualidade de educação, ele traz consigo a questão da educação integral, a avaliação do SAEB e a questão da justiça social, que a gente estava conversando um pouquinho. Então, aí é importante dar essa dica para os pais também. Eu sei que algumas escolas fizeram reunião com os pais, conversaram,
Mas, por exemplo, vai cair uma questão lá, cai algumas questões que às vezes a criança não sabe quanto que o salário que o pai ganha, se tem freezer em casa, se que ano que o pai terminou de estudar, qual o salário que o pai recebe. E isso é um balizador para ver se a educação está evoluindo. Porque crianças que têm condições de estar... crianças que aprendem, cidadãos que saem melhores formados, as condições, as chances deles terem sucesso na vida são melhores do que aquelas crianças ou estudantes que não tiveram a oportunidade de estudar. Então, essa importância da justiça social são perguntas que, eventualmente, a gente pensa assim... E é bastante, assim, eu fiquei sabendo. Eu não tive acesso, mas... Mas quem pensa assim, que de repente é uma coisa assim, mas meu filho não vai saber responder essas perguntas, será que não seriam os pais, dentro dessa... da conceituação ali da prova, os seus filhos, eles precisam entender como é essa vivência em casa para poder resolver essas questões, também responder essas questões. Isso mesmo. Então, qual... a minha raça, né? Então, qual a minha raça? Quantos cômodos tem na minha casa? Quantos televisores? Ou não tem nenhum? Isso tudo pode ser escrito, né? E a gente sabe a nossa realidade no município. Então, não precisa se preocupar de ficar com vergonha. A criança ela tem que responder porque é ela com ela mesma. Isso aqui, a prova, do jeito que ela é feita, ela é lacrada e já é enviada. Ela não fica, ninguém abre essa prova. Então, nem nós, até porque a gente não tem competência para isso, né? E Deus o livre acontecer qualquer coisa aí. Mas nesse sentido mesmo. E então, essa é bem importante para os pais, né? Criança não deve faltar nunca na escola. Não. Mas é importante... E está acabando o ano, né, já está acabando ainda mais isso. Mas é importante que os pais também... os alunos de 5º ano, né, obviamente, e também conversando com as direções, com os professores da escola, para se informar como é que está essa questão da prova, se de repente pode ajudar alguma coisa em casa, eu posso dar um reforço para o meu filho aqui, estudar alguma coisinha diferente, também ajuda. O que acontece assim, a avaliação, ela tem, lógico, a parte de interpretação, são textos, né, mas assim, a maioria das questões é a vivência da criança mesmo. Eu vou fazer um litro um suco, 1 litro de suco aqui. Quantos copos esse litro dá de água se eu tiver 200 ml de suco, né? Então, fracionar, separar, dividir, quantificar. O Valdiclei nasceu dia 10 de fevereiro de 80. Fevereiro... 2000, bota 2080, tá bom. Pelo amor de Deus. Tá bom. Mas fevereiro, que mês que é do ano? Então, a criança sabe que fevereiro é referente ao mês 2, né? Porque a gente não para pensar nisso. Horas, cai muita questão de hora, cai muita questão de localização. Então, estou aqui agora neste espaço para ir até a Caixa Econômica. O que eu tenho que fazer? Desço as escadas. Quantos lances de escada? 3, 5, 7. Então, a criança tem que ter uma lógica da vivência dela também. Então, são questões que chega até assim... Algumas questões até fáceis, sabe? Porque a gente não acredita que é aquilo que está perguntando. Mas é a vivência. O comprometimento e a vivência. Dinheiro. A criança lida com dinheiro. A criança sabe quanto custa o litro de leite. Eu estou indo comprar lá 2 quilos de batata, 5 quilos de tomate e estou levando R$20. Custa tanto. E quanto que vai ficar... 2 quilos de batata somar não vai dar com 20, André. Então, não, mas mas entende? Não, entendi. Que é nessa questão que a gente fala, que é olhar para a prática do dia a dia, para as vivências e trazer essa criança para essa condição de sociedade, né? De olhar para essas peculiaridades que a gente vive no dia a dia, seja numa lista de compras, como eu falei, numa farmácia, ou um convite. Tem um dos descritores isso, convite. Um dos descritores é a questão de propaganda. Tenho lá a oferta, custa tanto a bicicleta, o prazo de quantos meses para pagar. E a criança não consegue identificar dentro daquele texto, que é a propaganda, que é um tipo de texto, quantos meses que é para pagar, porque ela vai nos juros, ela vai em outra coisa, mas ela esqueceu de olhar o prazo. Então é uma prova de vivências. De vivência mesmo, não é nada que... Não é aquela coisa básica do 2 mais 2, Até tem, Valdiclei, mas a gente tem questões de tudo quanto é situação. A gente é um combo, né, de vários descritores. Mas o que é importante? Que é para ver se a criança tem condições de ir para uma série subsequente, né? E para ter um cidadão que foi, de fato,
alfabetizado, se tem as vivências que precisam para avançar na sociedade. Dentro dessa lógica do resultado da prova SAEB, a gente vai ter esse retorno com as notas ela é um dos itens do IDEB ou não tem nada a ver, são coisas diferentes? Sim, a avaliação ela é feita ali pelo Instituto Anísio Teixeira, pelo INEP, né? E ela pretende avaliar a qualidade da educação básica do país. No nosso caso, a gente olha a educação pública do município de Araucária, que vai impactar diretamente nas nossas contas, nesse avanço aí da qualidade do ensino. E quando a gente olha para essa questão de estar fazendo esse olhar para identificar quando que sai essa nota, como que essa nota vai, né, chegar para nós enquanto unidade educacional, a gente tem que entender que essa avaliação ela só virá para nós o ano que vem. E o ano que vem, ali meados de março, abril, deve vir uma prévia, onde o diretor, vivendo o que está vivendo do dia de hoje até o dia 10, ele vai poder fazer algumas anotações dessa memória desses dias de avaliação. E caso queira questionar, contestar alguma nota, porque a gente não tem acesso às provas, como eu falei, ele pode fazer um questionamento. Sim, fazer uma contestação, porque assim, recurso. Nós, enquanto secretaria, a gente não tem acesso às notas, vem diretamente no e-mail do diretor, da gestão da unidade educacional. A gente fica assim, quando eu descubro que 6 horas da manhã em 2022, quando saiu o resultado, a gente foi ligando, era um recesso aqui em Araucária. Eu lembro que nós ficamos ligando para os diretores, dá uma olhadinha aí, passe o seu INEP aí, tudo certinho, o seu cadastro da escola, desculpa, que a gente vai tentar olhar. Então, aí, o que acontece? Nós não temos esse acesso. Quem tem é o diretor da unidade. Vem diretamente para ele. Então, essa análise, esse olhar é dele também. Se ele acha que precisa contestar, que não está de acordo, que aquela turma, por exemplo, era uma turma muito boa em língua portuguesa e matemática. E por que aquela turma não saiu com uma nota tão boa? Então, ele pode fazer esse questionamento também. E também ter esse resultado positivo, querendo ou não, né, por mais que a gente tenha que entender a questão de não estimular a competição, essas coisas todas, mas é também uma honra para a escola, digamos assim, poder dizer que foi bem que a instituição foi bem na prova, que a escola foi bem na prova, também é um estímulo, né? A sociedade vai bem. A sociedade, exatamente. A gente tem o hábito, é diferente você olhar regiões em Araucária, por exemplo, né? Quando tem uma escola que evolui muito, que era uma escola que a gente entende que precisava de... Né? Então, é diferente esses olhares, porque a gente tem situações que a gente sabe que os pais estão ali, que são pessoas formadas, que têm uma estrutura, e tem regiões que a gente sabe que a gente precisa desse olhar. Então, os nossos acompanhamentos pedagógicos, por meio do suporte pedagógico, esse olhar da educação integral, tudo isso tem o intuito do quê? De justiça social, que a gente está falando aqui, né? Dessa cultura de justiça social, de olhar essa questão para melhorar a sociedade como um todo, porque o sucesso de todas as crianças é o sucesso da nossa sociedade amanhã. E a gente, quando entra nessa questão também dos recursos, a importância de a gente conseguir, digamos, posicionar bem e ter, porque querendo ou não, se a gente conseguir nos posicionarmos, se nós nos posicionarmos melhor com relação aos recursos, são diferenciais que a gente vai poder aplicar dentro da escola, né? Uma sala diferenciada, um equipamento novo, melhores recursos, todos. Por mais, o dinheiro é importante também, né? O recurso público que vai chegar para a cidade, né? Tudo isso faz parte da composição, né? Então, nós olhamos a avaliação como uma das etapas. Ela não é o fim, mas é algo que vem para também fazer com que a gente tenha esse olhar. Como que as nossas crianças estão? E nas conversas que nós estamos tendo com os gestores, com os professores pedagogos, com os professores nas formações, a gente observa que eles já entenderam o processo, né? Que não é para um número, não é para a Secretaria de Educação ficar bem, não é para a gestão ficar. É uma questão de recurso mesmo. A gente precisa que, assim como os outros países avançaram, olhando pela educação e para a educação, nós precisamos de fato, porque o meu time de professores são excelentes.
Então, a gente, enquanto professores, enquanto rede, enquanto todo o suporte que a educação tem, essas crianças elas terão mais sucesso na vida. Tanto o investimento que está sendo feito, né, terão mais sucesso. E a gente tem muito que melhorar, como você bem falou no começo. A educação precisa melhorar muita coisa, mas a gente precisa melhorar também a arrecadação em muitos contextos, para que a gente possa dar resposta à sociedade em outras questões que tanto nos cobram, né? Exatamente. E a gente, acho que já falou mais ou menos um pouquinho de tudo. Então... eu queria só também falar que a gente está para os nossos professores, né? A gente tem o caderno pedagógico, que as inscrições, as submissões vão até o dia 6 de novembro. Explique caderno pedagógico. Caderno pedagógico, desde 2014, a Rede Pública de Araucária tem um material onde os professores fazem suas pesquisas, seus artigos e compartilham suas experiências através do caderno pedagógico. Então, desde 2014 existe essa proposta no município e este ano a temática é justamente a justiça social. Principalmente pensando nessa questão de cultura de paz, nos 20 anos da nossa lei que fala sobre a questão étnico-racial. Então, tudo isso vem ao encontro do que a gente está todo dia aqui lutando. A busca ativa, são questões aí, a inclusão, o coensino, que traz com que o professor faça essa análise. E por isso, eu quero aqui agradecer, né, em nome do Jornal Popular, em nome do prefeito Issan, que tem dado carta branca para a gente trabalhar, os nossos secretários, que todo dia eu estou lá pedindo alguma coisa. Parabenizar o Dia do Professor que passou recentemente, né? E desejar que aquilo que a gente tanto sonha, que é uma sociedade melhor, que eu acho que é o principal presente que qualquer professor gostaria de receber, que a gente consiga, não por meio de provas de avaliação, mas por meio de um sorriso e de uma manhã melhor para cada criança que passa pelas nossas mãos. E o servidor público que está chegando também, né, Valdir? Mas você falando disso, até eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito semana passada, ele estava até ressaltando, a gente até fez uma nota no jornal fazendo explicação de que esse outubro de 2023 também é marcante para o município de Araucária, porque foi assinado o decreto ali, fazendo a implantação da questão do piso nacional da educação aqui para os professores, né, que ainda não estavam enquadrados. É uma vitória, obviamente. O decreto foi assinado dia 16 de outubro, né, o dia do professor foi dia 15, então acaba sendo uma grande conquista para o magistério municipal, que aqueles profissionais que não recebiam ainda o piso estejam agora, passem a receber agora a partir de outubro, né, Adriana? Nós sabemos dos direitos dos nossos professores, né? A gente sabe que gostaríamos de pagar muito mais. Acho que todo profissional que faz seu trabalho com tanta qualidade precisaria estar recebendo muito bem por isso, mas a gente sabe como que o prefeito teve que cortar algumas coisas para conseguir esse direito que é dos professores mesmo, né? Eu sei que eu tenho vivido com ele algumas questões e a gente sabe como está difícil a arrecadação do município. Então, a gente está passando por momentos muito difíceis e por isso que eu quero destacar aqui a parceria com os outros secretários. Porque quando a gente fala que está construindo uma escola, é mais profissional que vai chegar. Quando a gente fala que no ICMS a educação precisa da melhoria da educação integral, de ampliação de turmas, é profissional que vai precisar ter para o horário de almoço. Quando a gente fala que precisa, por exemplo, de dar qualidade para o ensino, não é só estar fazendo lição dentro de sala de aula, mas é olhar para o entorno do prédio, para a sociedade e melhorar a educação como um todo. Então, o prefeito Issan, ele faz de tudo para que a gente conquiste todos os nossos objetivos. Eu não tenho nenhum não do Issan. Nenhum. Todas as vezes que eu peço as coisas para ele, exceto questões que são jurídicas, que aí tem alguma situação que a gente não consegue alinhar, mas assim, de um modo geral, todas as nossas possibilidades, suas solicitações, ele tem atendido. E eu desafio o prefeito que fez o que o Issan fez pela educação do município de Araucária. Exatamente. Então, Adriana, é bacana isso, a gente conseguir fazer essa leitura, lembrando, né, é óbvio que todo o recurso gasto na educação não é um gasto, é um investimento. A gente sabe disso, é bonito falar, mas mesmo assim tem que sair de algum lugar esse dinheiro. Sexto mesmo. Então a gente precisa, obviamente que não é simples assim, é preciso essa engenharia, né? É preciso reorganizar isso, de fazer com que a nossa cidade tenha esse olhar pela educação e está tendo. É óbvio que tem as dificuldades, sempre vão surgir, sempre vai ter
algo para ser melhorado, mas a gente evoluiu muito, a gente que acompanha a Araucária ao longo dos últimos 25 anos, a gente sabe como funciona, né? Poder, e para mim, enquanto o popular, né, enquanto Valdiclei, enquanto aluno da rede pública mesmo, é muito legal a gente ver, entender que as salas de madeira já não vão existir mais, entender que as escolas, que os alunos vão para salas que estão cada vez mais confortáveis, vão ir para ambientes educacionais que vão fazer justamente que ele não queira mais faltar, né? Fala, não vou faltar não, porque minha escola é bonita, minha escola é legal. Tudo isso é muito importante, né? E a questão do quadro da educação, a gente, como você falou, né, os profissionais, nós temos um quadro de profissionais excelente, né? Que a gente, dentro do possível, digamos, dentro do que a legislação permite, né? Essa valorização é contínua, né? E olhar, se fala nas salas de madeiras, né? Mas o prefeito, esses dias nós nos encontramos, ele estava todo cheio de, sabe assim? Você já viu quanto que a gente gastou na educação? Eu falei, e assim os relatórios, né? As obras, né? Mas mais do que obras físicas, é dignidade. É olhar para as comunidades, para os territórios e dizer, olha aquela região do Arvoreto, Valdiclei. Aqui que aquela escola linda, aquele CMEI Teresa de Benguela, são maravilhosos, né? Tudo bem, temos outras, né? Eu estou dizendo nessa comunidade em específico porque a gente sabe como elas estavam e como estão hoje, né? E como que a comunidade tem um carinho para aquele espaço físico. Então, assim, não é só a estrutura, mas é todo o engajamento daquela comunidade, aquele pertencimento naquele espaço. Então, é o que a gente quer para as nossas crianças, né? E é muito bacana ver os diretores querendo a diferença. Quem sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente gostaria de continuar com o ISAM para ter ainda esse olhar de engajamento, de empreendimento, de melhorias, porque é o único prefeito que olhou para a educação como tem sido olhado, é o prefeito ISAM. Legal. Então, pessoal, falamos de tudo? Se tinha de tudo não, né? Se não for ficar falando de tudo, ficar o resto da vida. A Adriana já chega na mesa, já joga essas anotações dela aí. Se for pra gente ficar batendo papo aqui, a gente vira a noite. Né? Por isso que eu pedi ajuda para os técnicos. Então, gente, agradeço mesmo a presença da Adriana aqui, desse bate-papo que fez com a gente aqui, reforçando novamente, rematrícula, pessoal, não deixem de fazer até o dia 10 de novembro. Não vamos arrumar desculpa que o arquivo é grande, que eu não consegui diminuir. Sempre tem um jeito de fazer, de reduzir. Se você não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, daí manda mensagem pro pessoal lá da Secretaria de Educação, está lá disponível para ajudar na correria. Vá até a escola, né, do seu filho ali, peça ajuda para a direção, né? Vamos aprender junto. Exatamente, uma dessa você e compartilhe inclusive o conhecimento. Se você conseguiu descobrir lá um jeito de diminuir o arquivo e está vendo que outras pessoas estão batendo cabeça, compartilha, use isso aqui, que vai dar para reduzir, não sei o quê. E vamos fazer isso porque é importante a gente ajudar a prefeitura, ajudar o município a fazer da melhor forma esse planejamento, porque também quanto melhor a gente acertar o planejamento de despesa, de investimento em educação para o ano que vem, a gente de repente conseguir fazer isso o mais exato possível, conseguir deixar mais encaixadinha aquela escola, é um recurso que a gente de repente vai poder fazer com que ele seja mais direcionado, vai evitar que a gente perca um recurso ali, um recurso lá. Então é bem importante que a gente faça isso. Lá na página da Prefeitura, na página da Secretaria de Educação, tem lá as informações sobre a rematrícula. No site do Popular, popularpr.com.br, se você digitar a nossa barra de busca lá, rematrícula, vai ter uma matéria que a gente fez sobre o assunto, explicando também como deve ser feito. Tem o número do WhatsApp lá da educação, se precisar de ajuda, não sei como é que tem. Tem sim, 3614-7450, pode estar ligando ali, né? Falando ali da secretaria, que a gente já compartilha também o WhatsApp. Então tem lá, se tiver alguma dúvida, entre no Facebook da Educação e vamos nos ajudar aí, assim como na prova SAEB. Boa prova para os alunos aí do quinto ano, né? Que façam uma prova excelente, que façam uma prova com concentração, dedicados, para que talvez eles não tenham, não saibam isso, mas essa prova vai ajudar a dedicação que eles vão fazer, vai ajudar a nossa educação como um todo, né Adriana? Isso mesmo. E os pais, como a Adriana destacou,
mandem seus filhos para a escola, né? Não deixem, hipótese alguma, ele faltar. Não tem essa história de preguiça, não tem essa história não de... Tem chuva, não preguiça, tem chuva, frio. Não tem atestado saindo de dentro da blusa, nem caindo do céu, nem debaixo do travesseiro. Exatamente, uma aula perdida ali, não é tão fácil recuperar assim como a gente imagina. No mais, era isso. Muito obrigado por acompanhar o Popular. Compartilhem essa live lá no grupo da família, compartilhem no grupo dos amigos, no grupo da empresa, no grupo do futebol. Compartilhem aí vocês mesmos ali, compartilhem no status do WhatsApp de cada um de vocês. Informação de qualidade para a gente de verdade, informação que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Anotem o nosso telefone aí, 364-2500. Se precisarem de qualquer coisa, quiserem sugerir alguma pauta, a gente está sempre à disposição também. Esse telefone é um WhatsApp, você pode salvar e pedir para entrar no grupo de notícias do Jornal Popular. Acompanhe o popularpr.com.br, nossas edições impressas sempre às quintas-feiras. Muito obrigado a Adriana, muito obrigado a Luana, que está aqui fazendo com que essa live chegue até vocês. Muito obrigado a todos. E uma ótima noite, uma ótima semana, e jamais se esqueçam, como eu sempre digo, o Popular, especialista em araucária.